pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Meta Doctors Talks. Hoje eu tô com um convidado muito especial que vai trazer muita novidade que vai facilitar aí a sua vida, o seu dia a dia com a sua equipe e com o seu paciente. Eu vou conversar hoje com o CEO do Clinia. O Clinia nada mais é do que um facilitador de comunicação via WhatsApp. E nós vamos conversar com ele aqui e ele vai dar para a gente todo um panorama e trazer insights poderosíssimos que você já, inclusive, pode aplicar aí na sua clínica. E eu tô com ele, que eu chamo carinhosamente de Léo da Clinia, mas ele vai aqui se apresentar pra gente. Léo, seja muito bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui com a gente. É muito bacana esse ambiente onde a gente pode trocar informações, bater um papo gostoso, descontraído e, claro, levar conteúdo aí para quem está assistindo a gente. Então, seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu que agradeço de novo pelo convite. Acho muito importante a gente ter esse local que a gente pode conversar sobre novidades, que pode trazer um conteúdo novo para a área médica, que eu acho que é um local que a gente precisa mesmo ter, assim, né? Então, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz também de poder estar trazendo um pouco da Clinia e mostrar como que a gente ajuda na parte do WhatsApp, mas ajuda a pensar toda a jornada do paciente no geral, né? A gente se considera uma plataforma de jornada do paciente e acho que principalmente falar um pouquinho dos problemas que a gente encontra nas clínicas antes da gente entrar com atuação e falar um pouquinho sobre a parte de comunicação em clínicas, assim, né? Então, acho que dando um passo atrás, a gente... meu nome é Leonardo Bork, né? Sou que nem tu falou. É isso que eu te perguntar. Quem é você? Que pra mim é carinhosamente Léo. Isso. Mas quem é o Léo? Conta pra gente. Então, eu venho do sul do Brasil, né? Acho que como você, assim, eu venho de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre. Trabalhei na área de tecnologia aí nos últimos 10 anos. Sou jovem ainda, mas sou aqueles nerds, bem nerds desde pequeno. E aí, cara, enfim, trabalhei em alguns grandes players da área de tecnologia, e aí ali no início da pandemia a gente começa a ver que, de fato, esse atendimento ao paciente na área da saúde, toda a conexão com o digital, a pandemia foi algo que potencializou muito o digital, né? Que mostrou para o cliente final, para o nosso paciente, que de fato não havia alternativa, não tinha como mais bater na porta da clínica, tinha que ser o digital, tinha que ser o WhatsApp ou a ligação, né? E a gente vê que a ligação é algo que acaba sobrecarregando muito as clínicas, né? Poxa, tem que botar um sistema de PABX, um sistema de URA ali, tudo isso dentro da ligação. E acho que hoje, né, Léo, ninguém mais gosta de atender telefone, né? Eu acho que a gente já tá com aquela tendência a tudo fazer pelo WhatsApp. Exato. E o Brasil, né, e a gente sempre fala isso, o Brasil é o único país aí do mundo que usa 100% de WhatsApp para tudo. Exatamente. E aí a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E o que o cliente espera, né? Então, de novo, eu sempre uso muito esse caso de a gente se colocar no pé de paciente, porque a gente é paciente às vezes também. Então, cara, imagina que, vou dar o meu exemplo. O meu exemplo é um pouco absurdo porque eu consigo parar só depois das 9 da noite. Mas, cara, eu tenho que marcar um exame para outro dia ou para semana que vem, são 9 da noite. Ninguém vai me atender. Eu tenho que mandar um WhatsApp e rezar para outra pessoa no outro dia me atender, o que às vezes não acontece, né? Então, tem casos, por exemplo, de eu mandar uma mensagem na segunda, na quinta-feira me manda mensagem enfim, são muitas mensagens, a gente até esquece. A clínica fica sem atendimento e eu fico sem mensagem. E você poderia não responder. Exato. Então, se você manda uma mensagem na segunda-feira, e estudos já provam que são 3 minutos de resposta para que você possa captar este paciente, né? Porque esse paciente ele já é um cliente hoje, então você tem 3 minutos ali de resposta. Se você não dá resposta, a pessoa vai procurar outro. Isso. Vai ali no Google, vai procurar o mais próximo. Você vai perder para o seu concorrente. Exatamente. Mas, Fernanda, eu sou especialista do especialista, não tenho concorrente. O paciente vai achar. Ou ele vai num outro médico que não é especialista, mas o que ele quer naquele momento é uma resposta. E porque às vezes a gente tem que entender que ele tem uma urgência com o cuidado estético dele ou com a saúde dele, e aquilo é muito importante, né? Então, poxa... eu, por exemplo, faço consultas aí quase que mensais para acompanhamento, tanto de exames, tudo isso. E, poxa, é uma coisa que se eu falto aquela consulta,
cara, eu fico preocupado. Então, o paciente é a mesma coisa. E aí a gente chegava, né, até ali no início da pandemia, voltando a contar a história, assim, a gente pegava e começou a conversar com as clínicas e ver esses casos. Por exemplo, o pessoal que está começando, vou investir no marketing, vou contratar uma agência, vou botar um dinheirão no marketing, no tráfego pago, o pessoal começa a bater na porta, mandando no WhatsApp, né? Porque normalmente quando encontra na rede social, vai pro WhatsApp, vai ali pra DM do Instagram e fica a mensagem. E aí a gente via casos que, poxa, cara, 50 contatos no dia. Eu conseguia responder, como clínica, respondia 4, 5. Não adianta eu botar muito dinheiro no marketing e conseguir responder o cliente. Mesmo porque, assim, se a gente pegar uma estrutura de consultório ou clínica pequena, o que vai ter ali vai ser a secretária que tem que dar conta da demanda do telefone, da demanda do WhatsApp, Da demanda que da tá dentro da demanda clínica. presencial, das demandas internas do médico Exato. e muitas vezes da demanda pessoal do médico. Exatamente. Então é muita coisa para uma única pessoa. E no final, quem sofre é sempre o atendimento. Né? Porque se você está na pressão ali do Exato. dia a dia, faz para mim isso, olha, o paciente está aqui, leva esse paciente para lá, quem vai sofrer? Quem está na demanda virtual. Imagina que, e às vezes a gente escuta casos de super secretárias, e às vezes tem aquela pessoa que é uma secretária super boa, mas e como é que eu vou metrificar isso? Dos 50 que te chamaram, quantos tu fechou? Eu não sei, é porque eu tinha que atender o doutor e tal, mas eu atendi todo mundo na hora. Mas é importante a gente ter essa métrica, entender como é que tá, porque às vezes a gente começa a olhar para clínicas como realmente empresas de negócio e uma área de vendas. Exato. E tem uma área de vendas. Então, eu preciso entender uma taxa de conversão, de quantos por cento estão fechando, de fato, as pessoas que me chamam. Qual que é o motivo principal de não agendar? Será que é a disponibilidade do médico? Será que é porque, enfim, eu estou atendendo e procurando um público diferente do que eu atendo? Onde O meu marketing. Estão vindo, né, Exato. Léo? Será que elas estão vindo do patrocinado que eu fiz no Google, do patrocinado que eu fiz no Instagram, de indicação de outros pacientes, de indicação de outros médicos? Então, onde esse cliente está vindo, né? Que é bem ali o topinho do funil que a gente precisa entender. E isso são casos de clínicas ali que estão começando. E aí, quando a gente vai para clínicas maiores, começa a bater realmente... Vou dar um exemplo aqui de uma clínica que é muito parceira nossa lá de exames em Porto Alegre, que é a Mamorrad, enfim, de ecografia, de tudo isso. E eles... a gente chegou lá, era um cenário de realmente ter 20 pessoas no telefone. Meu Deus. Então, era um call center. Era um call center no telefone. E aí eu perguntava, até um grande amigo meu hoje, o seu Ivani, que é um dos diretores lá da clínica, falou: seu Ivani, você tem 20 pessoas no telefone, por que você não atende no WhatsApp? E ele, porque aí tem que contratar mais 20 para responder o WhatsApp. E aí eu, mas aí você tem que entender também que isso está sobrecarregando o teu telefone, e no WhatsApp a gente tem uma solução que pode te ajudar. Que aí a gente já tinha clínica, e aí eu entro depois nos detalhes, mas a gente encontra muito esse cenário. O telefone está sobrecarregado, quando atende no WhatsApp demora, não converte, não metrifica. E esse foi o primeiro problema que a gente encontrou, o primeiro atendimento, né? Esse é o primeiro problema. Às vezes as clínicas já têm isso, uma clínica mais madura, uma clínica que tem um processo de estrutura, de gerência forte, às vezes atende bem o primeiro atendimento. Tem aquilo que a gente chama de SLA de atendimento, né? Que contrata e treina super bem a secretária, às vezes vai pagar um pouquinho mais caro, mas tem. E aí a gente, como clínica, começa a investigar os outros problemas adjacentes, que é o seguinte, que na minha opinião é até um problema um pouco maior do que esse, que é quando eu, Leonardo, e tu, Fernanda, fizemos a nossa consulta e eu tenho que marcar uma reconsulta, e eu tenho que voltar. Eu me esqueço, eu acabo me esquecendo. E a clínica, que não consegue nem fazer o cara que está chamando no WhatsApp, vai se lembrar de chamar a gente para fazer uma reconsulta, para dizer que a gente tem que fazer um exame, para nos lembrar, para nos dar um cuidado extra, às vezes, esse pós-consulta. Essa clínica que às vezes não consegue nem pensar no primeiro atendimento e atender no básico, pós-consulta muito menos. E às vezes, financeiramente falando, o pós-consulta é o grande... Ele é mais caro? É mais caro você manter um paciente do que você atrair um paciente. Exato, né? Exatamente. É sempre mais caro. E a gente escuta, às vezes, realmente, tem meses que são mais difíceis. Dezembro, a gente sabe que é um mês mais difícil, assim, de vendas, porque o pessoal vai pra praia, janeiro também. E aí, eu tive um relato em dezembro de um cliente que veio até ser nosso cliente, ele falou assim, olha, a gente estava sem cliente, o que eu tive que fazer? Eu baixei um Excel aqui do meu sistema e fui ligando para cada um e a gente conseguiu virar o mês. Super legal. Eu, como é que tu não faz isso todos os meses? E a gente vê que isso acontece. E a clínica veio para ajudar também, porque é um trabalho grande, né? Ter que, puxar o Excel, mandar a lista para todo mundo,
fazer as lembranças, colocar no ciclo. E aí, em 2020, a gente entra nessa jornada. A partir de 2021, 2022 ali, a gente fica super legal nesse primeiro atendimento, valida o produto, inicia a clínica de fato, recebe aporte de investimento. A gente inicia ali até para entender de onde a clínica é, né? A gente é de Porto Alegre. A gente inicia dentro de uma faculdade ali que é a Unicinos, que é uma faculdade bem grande ali da região. E aí a gente resolve esse problema do primeiro atendimento. Para 22 para 23 ali, a gente começa de fato a entrar na área oncológica, que é uma área um pouquinho mais complexa, a empresa já começa a ficar um pouco mais estruturada também. E eu tenho um grande amigo, que é o Renato Martins, que é um dos gerentes do Devita, de Sorocaba, que realmente é uma pessoa que ensinou muito para mim do que é clínica, do que é desses processos, que ele sempre me provocava. Léo, beleza, tô atendendo a galera aqui, mas eu quero que meu paciente oncológico, e infelizmente eu vivi um drama parecido dentro de casa, que o meu paciente oncológico saiba que o tratamento dele, ele tem que vir aqui fazer uma transfusão nessa semana que vem é a rádio dele, na outra ele tem que vir de novo, e eu quero que por 6 meses ele tenha esse acompanhamento. Que quase como minha enfermeira, e a gente sabe que na oncologia tem esse cenário da enfermeira navegadora, que seja quase uma enfermeira navegadora que meu paciente vai saber e vai entender. E aí que a gente entendeu como clínica que o primeiro atendimento, sendo bem transparente, o primeiro atendimento, hoje, grande parte das clínicas está começando a entender isso, só que, de novo, dentro dele tem um problema maior, né? Que normalmente o que você vai encontrar no mercado não agenda automaticamente no teu sistema. Sim. E a clínica resolve isso. Mas nós, como clínica, a partir de 23, começamos a entender que, de fato, para as clínicas, o maior gerador de receita, e até para o cliente que está em tratamento, que está em acompanhamento, é tu manter esse cliente. Às vezes a gente vê clínicas despejando 120, 130 mil reais por mês em anúncios, e, cara, tem uma base enorme para tu trabalhar, para cuidar desse cara, que ele vai se sentir um pouco mais abraçado, esse paciente, que vai sentir que ele, não só abraçado, mas uma relação de fidelidade, de indicação. Às vezes a gente não consegue nem medir o que um cliente satisfeito e acompanhado consegue fazer para nossa clínica. Na verdade, Léo, eu sempre digo, né, e sempre falo isso para todo mundo, vender consulta não fideliza seu paciente. Gente, presta atenção, vender consulta não fideliza o seu paciente. Porque a consulta, ele vai hoje com você, amanhã ele vai com Maria, depois ele vai com José, depois ele vai com João. O que você precisa, o que a gente precisa trazer para dentro hoje de qualquer clínica é o acompanhamento. E dentro desse acompanhamento, trazer esse nosso paciente para programas de acompanhamento, programas de tratamento, que algumas especialidades já fazem isso com muita maestria. Sim. E outras estão começando. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente com uma doença crônica, ele não vai em você hoje, vai passar só o ano que vem. Ele não está fazendo exame preventivo, né? Que você faz no começo do ano, sempre no começo do ano. E mesmo assim, eu vi... Mesmo assim, é importante. Eu vi casos desse... Imagina que a gente está falando de uma... que tua vida está em risco. A gente vê casos de 65% só de comparecimento e de adesão ao tratamento. Que é um absurdo. Que é um absurdo. E tudo bem, mas, Fernanda, há uma corresponsabilidade entre a clínica e o paciente. Exato. O paciente, ele vai se ele quiser. Mas ele vai, se ele for bem tratado, ele volta, se ele realmente se sentir acolhido, ele volta, se ele tiver certeza de que aquilo faz parte de uma rotina que ele precisa seguir, né? Isso. E aí a gente leva esse cenário para aquilo que não é crônico, para aquele paciente que está fazendo um acompanhamento de uma nutrição esportiva, de um endócrino. Exato. Esse, de fato... E que precisa de um programa de Exato, acompanhamento. não tem como. Não tem como. Então, eu acho que, assim, trazer para dentro... E, assim, é humanamente impossível um ser humano fazer o acompanhamento de Sim, esses exato. Talvez ele vai conseguir fazer de 5, mas ele não vai conseguir fazer de 5. Não consegue. Então, eu sempre falo assim, né, Léo? E acho que você pode trazer bastante essa experiência pra gente. Mudou o cenário, a gente não fideliza mais cliente vendendo consulta. Segundo ponto, o cliente ele precisa ser atendido em 3 minutos. Se ele não for atendido em 3 minutos, você pode perder esse cliente, né? Ele vai procurar outro que vai dar uma resposta rápida para ele. Eu acho que o terceiro ponto são as métricas. Eu preciso saber quem está chegando, o volume que está chegando, da onde essas pessoas estão chegando, para da onde ela está vindo eu investir mais dinheiro. Exatamente. Né? Então, vocês vão dar um parâmetro ali da onde essas pessoas estão vindo. Segunda, acho que a quarta, né? Estamos ali na quarta, né? Segurando aqui. Na quarta, é entender que a nossa base de clientes é ouro. Exato.
E acho que as empresas de saúde estão começando a enxergar isso agora. A indústria farmacêutica já tem isso muito firmado, né? Que a base de médico delas tem ouro. E aí a gente tem que trazer isso para a realidade da clínica. A sua base tem ouro. Quando eu chego numa clínica, o paciente, eu pergunto para o médico assim, quantos clientes você já atendeu? Ah, já atendi mais de 10.000 clientes. E por que você está procurando cliente na internet? Exatamente. Olha a tua base. Exato. Esse cliente é mais fácil você vender. Eu sempre falo, né? Oferta nova para cliente antigo é a mais fácil venda. Então, olhar para esse paciente que já passou, será que ele deu continuidade no tratamento? Por que será que ele buscou outro médico? Por que ele não está com você? E a área da medicina ela é justamente para isso, para a gente criar uma relação duradoura, para eu ser médico, seja minha clínica ou eu como uma figura de médico individual, criar uma relação de longo prazo com o paciente. E aí vem essa pergunta justamente que tu trouxe, mas são muitas clientes, muitos pacientes, a gente não consegue ficar chamando toda hora. E aí a gente como clínica entendeu. Então, recapitulando tudo que tu trouxe, é uma solução que ajuda no primeiro agendamento, tá? No primeiro atendimento e agenda automático no teu sistema. Então, chamou no WhatsApp, cai lá no meu sistema. E a gente tem vários sistemas que as clínicas usam, né? Nós, como clínica, a gente conhece dentro de hospitais, atende alguns hospitais, atende até o Hospital LAC, assim, que é um grande parceiro ali de Santa Catarina. E eles têm hospitais que usam MV, para tu entender, que é um sistema de mais de 20 anos atrás. A clínica consegue mandar o agendamento para lá. Léo, mas eu uso o último sistema, o sistema mais otimizado do mercado, que a gente tem alguns exemplos aí de sistemas que são bem legais mesmo, que estão surgindo, que a manda para esse sistema também. E depois a gente entende isso, entende de onde que esses agendamentos foram gerados, né? Então gera todo um relatório para você analisar, poxa, esse aqui veio da campanha tal, que foi feita pelo meu gestor de tráfego da minha agência no dia tal, porque era de fato um promocional aqui de 20% para todo mundo que já tinha agendado no mês passado. Então deu certo. Mas 40% da geração da minha receita foi gerada em cima desse promocional aqui. Então você faz esse estudo, é um estudo de realmente que hoje no mercado só a clínica consegue dar de fato, da campanha exata, do fechamento exato, do dia exato. Até a gente tem demanda de setores que não são, até para entender, que não são nem da área da saúde, de gente que vê isso e diz, pô, mas eu queria ter em outros. Mas hoje a gente também, como clínica, inclusive o ano de 24 agora é um ano que a gente de fato não está mais atendendo pessoas que não são da área da saúde. Antes, o médico... Focando na área da saúde, a gente atendia a área da saúde sempre, tá? Mas o que acontecia? O médico nos chamava e dizia, eu tenho aqui um amigo que tem um empreendimento, ele quer saber de fato. Cara, tu até vai utilizar o relatório ali, mas não é... Todo outro sistema, ele é para médico, ele é para a área da saúde. Então, hoje a gente até está cuidando muito essas indicações, porque, de fato, o valor agregado está na área da saúde. E aí vem esse ponto, eu analisei, de fato, os meus relatórios, né? Eu vi, de fato, a minha geração de demanda, minhas vendas, e agora eu preciso entender como é que eu vou fazer para o mês que vem. Porque é o mês do zero, né? Que eu preciso vender tudo de novo. E aí a clínica entra para te ajudar a tu olhar para o ano passado inteiro, ou olhar para os últimos 3 meses e dizer assim, a Joana fez enfim, começou um tratamento de transplante capilar e agora eu posso ofertar a sobrancelha para ela. Daqui a 3 meses vai fechar ali, 3 meses do transplante capilar dela, já dá pra gente começar a pensar em sobrancelha. O Léo fez uma dieta, então, que deu super certo ali no começo do ano passado. A gente sabe que no começo do ano, normalmente, o pessoal quer fazer dieta e acompanhamento de novo. Vou de novo. E aí você vai na clínica, olha ali, põe o tipo de consulta, o tipo de acompanhamento que foi feito, faz um filtro, uma mensagem bonitinha que você desejar colocar, espalha e já põe ali para a pessoa agendar automático. Então, quando você faz esse promocional, não vai ter nem o trabalho de olhar ali, de fato, responder por agendar, porque até isso a gente faz. E, claro, a confirmação e o acompanhamento de quem está em tratamento ou está em acompanhamento, né? Isso a gente até acaba não batendo muito nessa técnica, porque pra gente é muito feijão com arroz, assim, quem está em tratamento, receber uma confirmação, saber que de fato está sendo acompanhado quando é a próxima... Isso a gente é o feijão com arroz, assim. Mas mesmo assim, muitas clínicas não fazem, né? Então, é muito importante, a gente sempre, quando entra um cliente, diz assim, vamos começar pelo feijão com arroz. Primeiro, agenda automático, faz a confirmação e acompanha quem está contigo dentro de casa. Aí depois a gente começa a pensar em como que eu vou gerar mais receita. Então, não só economizo, porque muitas vezes a gente vê esses casos, até te falei ali da Devita, que tem um planejamento agressivo de contratação.
E a gente consegue ajudar porque a clínica retira muito esse peso das costas do time de call center, de secretária, e a gente consegue tirar esse peso, te dá uma tranquilidade, e aí no segundo momento a gente diz, beleza, cumprimos esse primeiro papel, agora o objetivo é gerar mais receita. Então, aí a gente consegue entender a partir de filtros, a partir dessa estratégia comercial, que aí um trabalho como o teu, acho que é super importante ter alguém que tem uma figura dentro da clínica que nos ajude a pensar de fato no que é um posicionamento, na estratégia. Ajuda demais. É estratégia. E aí a gente começa a trazer mais receita para dentro de casa. Então é uma plataforma que não só ajuda o teu time de atendimento, o teu cliente ficar mais feliz, mas que posteriormente te ajuda a gerar mais receita também. Eu não lembro, então vou fazer a pergunta aqui, porque eu não lembro. Gente, eu utilizo o Clínia lá na minha empresa, a gente utiliza para atendimento com o paciente, então eu só trago aqui para vocês coisas que realmente eu utilizo, que eu aprovo, que faz sentido para a empresa de vocês, né? Ali para a clínica, para o consultório, para o laboratório, para o hospital de vocês. E lá é bem interessante porque, assim, faz a gente repensar na implantação. Então, quando a gente vai fazer a implantação ali do sistema, faz a gente repensar em toda a jornada, porque eu preciso desenhar o fluxo. Então, eu acho que isso já é benéfico, porque vocês ajudam o médico a pensar dentro daquele fluxo dele ali, o que faz sentido, o que não faz, desde da captação, né? Então, a gente está falando lá da captação lá do marketing, quer seja, né, Instagram, Facebook, enfim, e a gente vai trazendo para o passo a passo do atendimento. Ah, Fernanda, mas eu atendo aqui, é uma clínica multidisciplinar, atendo 4, 5, 10 especialidades, a gente consegue fazer esse filtro ali dentro, o paciente vai, e você pode robotizar, digamos assim, 100% do atendimento, né? Ou você pode pôr ele numa parte muito pequena desse primeiro atendimento e jogar ele para um atendimento humano que também é eficaz. E eu venho para dar um spoiler já, vem a terceira. Tem novidade, gente, tô sabendo. A gente está testando agora ainda e deve entrar em release, tá quase final, assim. Eu não sei se vocês já mexeram alguma coisa da inteligência artificial nova, essa, que parece que você não tá falando com um robô. Que é a melhor, né? É a melhor. E justamente a nossa ideia agora, com esse lançamento, é que essa parte de, por exemplo, eu chamar no WhatsApp, falar com... Em tecnologia a gente chama de linguagem natural, né? Mas dizer, eu quero agendar uma consulta com um fulaninho e entender direto, sem precisar dizer, escolha a opção 1, 2, 3, ou clique no botão. Isso é o que a gente já está quase finalizando. E que muitos bancos digitais já trouxeram essa tecnologia para dentro, né? Então, se a gente for pensar, recentemente, acho que tem mais ou menos um ano, a Nubank trouxe toda essa inteligência artificial para essa comunicação fluida, e você acha que você está falando com um atendente, na verdade você está falando com uma inteligência artificial. Exatamente. Né? Ela já consegue, você consegue ver crédito, eu preciso de crédito, então você traz tudo aquilo, ele mesmo já vai lá na base de dados, já vê o que tem, já traz, fala, não, você tem, você não tem. A inteligência artificial negocia com o cliente, né? Então eu acho que assim, a gente também precisa trazer esses recursos para dentro, né? E dá até para fazer uma coisa, uma sequência de fluxo formado pela própria inteligência artificial. Exato. E aí para o paciente ele acaba realmente, quando hoje você chama a clínica, provavelmente vocês já viram ali, tem os botões, o digite 1, digite 3, e aí você vai clicando e vai agendando. Essa nova versão você vai entrar, colocar de noite, quero agendar para amanhã, vai receber uma resposta como se fosse um ser humano ali. Direto, você pode tirar as dúvidas, então isso vai ser super legal, tá para entrar agora ainda, no início de fevereiro, isso deve ser lançado, então, mas hoje já com o que a gente tem dentro de casa ajuda muito. E, Léo, já é um canal omnichannel que eu consigo atender ali o WhatsApp, o Instagram, o Facebook também? A gente também lançou agora, tá? Então, é algo que tá, de fato, em janeiro entrando, essa parte de integração, tanto que nem você tem ali no WhatsApp, mas o Face e o Instagram é algo que tá para ser lançado em janeiro. Então, aí nos próximos dias a gente deve ter isso integrado, tá? E é super legal porque, assim, além de você poder atender melhor, você vai poder ver também dentro da própria conversa, de onde que é, ver tudo numa tela só. Então, realmente ajuda bastante. O que eu acho muito legal, Léo, é você parar de usar 10 números para o paciente falar com a clínica, né? Então, essa semana que passou, semana passada, eu fui numa clínica que eles tinham 7 celulares. 7 celulares, gente. Imagina o paciente perdido dentro dessa jornada.
Era um WhatsApp para agendar, um WhatsApp para fazer pré-operatório, um WhatsApp para acompanhamento ali da equipe de enfermagem, Sim. outro WhatsApp se quisesse falar com não sei quem. 7. Imagina você, paciente, recebendo 7 mensagens de celulares diferentes da mesma clínica sobre o mesmo assunto. E aí você tá falando com a enfermagem, coloca assim, que eu preciso reagendar a minha transfusão, a minha consulta, o meu procedimento. E ela, não, isso Não é no outro comigo, número. não é comigo, meu bem. Não, Ou chama senão, no outro número aqui. E aí o paciente exatamente. esquece de chamar, você perde, o paciente fica mal atendido, às vezes até quando você tá falando com uma pessoa mais de idade ou algo do gênero, a pessoa se sente, não vai saber abrir e fazer. E aí é um único telefone, o paciente sabe que eu quero falar com o doutor fulano. É por aquele número que eu vou chamar, aquele número vai responder todas as suas problemáticas, né? O paciente, você não traz para o palco aquilo que você faz nos bastidores. Você pode ter 7, 8, 10 pessoas, mas todas elas estão atendendo por um único número, e esse único número ele é direcionado para a pessoa que vai resolver. Então, vou dar um exemplo para vocês, e como eu uso a ferramenta, eu posso falar isso com muita propriedade, né? Então, eu estou ali atendendo o paciente e eu não vou resolver o problema daquele paciente. Automaticamente, sem o paciente saber, eu transfiro esse atendimento para uma outra pessoa que vai resolver. Né? E aí o paciente nem sabe com quem ele está falando, se ele está falando com a Maria ou com a Joana. Exatamente. Você pode fazer com que isso seja transparente, né? Olha, vou passar para a Maria que ela vai resolver, ou não, eu continuo o atendimento dele como sendo outra pessoa, a mesma pessoa. Então eu passo a ter agilidade nesse atendimento, passo a ser resolutiva, porque eu vou resolver o problema desse paciente. Sim. Vou ter tudo isso mapeado dentro de uma única conversa, então eu consigo identificar, né, como é Tem que o histórico de quem histórico, atendeu, quem não. Exatamente. A gente consegue ainda falar por trás da plataforma sem o paciente, né? Ele vê que, gente, isso é fenomenal. Então, eu estou atendendo o Léo, aí eu vou passar o Léo para a Maria atender. Então, eu converso, dentro da conversa do Léo, eu converso com a Maria sem o Léo saber que eu estou conversando com a Maria. Eu deixo recados ali para a Maria. Na conversa. Exatamente. Então, é fenomenal. É muito legal, porque justamente isso permite com que a gente escale, né? É a palavra que a gente usa em tecnologia de escalar, de crescer esses atendimentos, sem eu ter tanta dificuldade, porque conforme a nossa clínica vai crescendo, a gente vai entendendo um outro problema que surge, que é o de rampagem de secretárias, de atendentes. Então, vou dar um outro exemplo, assim, tem um grande amigo aqui, inclusive vou falar com ele amanhã, que é o Inácio, que ele é enfim, montou uma rede de clínica super grande aqui na região de São Paulo, e ele me fala, Léo, o meu maior problema hoje é porque, e ele tem realmente muitos, na clínica que está começando a dar certo, que eu rampei, que tem uma ótima secretária, cara, se alguma coisa com ela, eu vou ter que trazer outra. E isso é de 4 em 4 meses, porque são muitas. Então, se eu tenho um histórico de como ela atendeu, se é mais fácil para outra aprender, e se grande parte do que ela faz já é um pouco automatizado, fica muito mais tranquilo, porque essa é a minha dor principal. Porque, de fato, quando a gente está no mercado competitivo, um mercado que tem muita concorrência, que a gente tem, de fato, um paciente que ele está pedindo esse atendimento de uma forma muito imediata, esse atendimento rápido, essa qualidade, esse abraço que a gente vai dar na hora de atender, é a nossa venda. Então, quando a gente está falando de escala, a gente começa a olhar para números, e esses números representam o crescimento ou não da nossa empresa em grande escala, porque e a gente tem que começar a entender, poxa, 10 minutos de demora para o paciente ser atendido, para essas secretárias aqui é menor, é 5. O que está acontecendo com as outras que não está sendo tão bom? Vou comparar performance. Exato, a gente tem isso também. Pessoa, sim. E aí consegue também fazer essas comparações, entender por que uma está performando bem, a outra não, por que se você tem uma rede, a rede X vende super bem, e o franqueado X vende super bem, e o franqueado Y não vende, e eles começam a entender e ver que uma demora 1 hora e o outro demora 5 minutos. E muito do trabalho daqui demoraria 1 hora, você não precisa nem ter aquela conversa de dizer assim, olha, etc. Só dizer assim, ó, primeiro nós vamos começar automatizando algumas partes, depois a gente começa a refazer o treinamento. Isso, você vai implantando aos poucos. Mas eu acho, Léo, assim, não sei se você tem essa percepção, eu já tô na área da saúde há 25 anos, né? Então, nesses 25 anos, eu acompanhei essa evolução
da gestão dentro de clínicas, né? Sim. Dentro de clínicas, dentro de consultórios, e agora a gente está numa fase mesmo de aperfeiçoamento. Então, né, acho que os médicos já entenderam que é necessário Sim. ter gestão, não que você precise, doutor, ser gestor. Eu Sim. sou contra isso, o médico precisa ser líder, ele não precisa ser gestor, mas ele precisa entender como líder que uma boa gestão da clínica faz toda a diferença. Total. Se ele for uma pessoa que se dá bem com gestão, porque tem muitos médicos que, além da parte técnica científica, gosta da gestão. Exato. Né? E se ele não gostar da gestão, ele traz alguém para fazer. Mas ele precisa profissionalizar essa gestão. Então, eu acho que a área da saúde começou a entender que números são importantes, Sim. que controle é essencial e gestão de equipe não pode faltar. Né? Então, são essas três coisas importantes aí. E eu tenho muito uma frase comigo, assim, que a gente conhece aí grandes empreendedores, Flávio Augusto, etc., todos esses, a gente começa a entender isso. Vendas, eu uso muito dentro de casa, assim, essa frase. Retenção é muito importante, reter o meu paciente, mas vendas é rei. E vendas está dentro de retenção. Então, quando você começa a entender, e a gente tem um caso dentro de casa, assim, muito bonito, de uma clínica de São Paulo que virou franqueadora e que realmente o franqueado, às vezes a gente vê uns franqueados que não se dão tão bem, mas ali nesse caso o franqueado é bem atendido, tem redes legais, e que a gente pegou o primeiro franqueado e do primeiro, a primeira unidade que eles estavam crescendo, tinha um pouco faturamento, e eles entenderam isso, que vender, ter um time de vendas, ter uma consultoria de vendas, ter um processo de vendas, com uma ferramenta de vendas, e até vem o nosso último ponto, né, que a gente lançou um CRM de vendas complexas. Então, para médicos, então, e para clínicas. Então, o que acontece? Léo, tem muita gente que diz assim, Léo, para mim não é só agendar uma consulta automático. Estou vendendo um sonho. A pessoa economizou 3 anos para fazer cirurgia plástica comigo. Cirurgia plástica. E não é uma assim. venda complexa. Exato, não é só vir aqui, agendar uma consulta e vai mudar toda a sua face. Não é assim. E é um sonho. Então, como que, por exemplo, de novo, eu dou um passo atrás e sento com o médico e digo, como é que tu vai montar um time de vendas complexas aqui? Como é que tu vai controlar em que etapa da negociação, em que etapa que teu vendedor ele tá com cada venda? Eu teria que contratar um CRM de negociação de vendas. Tu entende como é que mexe no CRM na área de saúde? Até o gestor, às vezes, da área da saúde tem dificuldade, porque o de tecnologia tem dificuldade com o CRM, né? E a gente trouxe um CRM simples de mexer. Poxa, eu consigo ir mexendo, cara... Minha campanha, Kanban, fácil. E isso foi super legal, assim, porque, de fato, tem procedimentos, tem tratamentos que são um sonho. E que esse agendamento, ele não vai ser um agendamento automático. Ele vai ser uma venda complexa. Então, e quando a gente fala de venda complexa, gente, para você que está aí assistindo, é a venda consultiva. Exatamente. Né? O que a gente traz de venda consultiva. Então, você tem a venda, eu sempre falo, são 3 tipos de venda, né? A venda passiva, que a pessoa vem ali, ela já agenda papo rapidinho. A venda ativa, que eu vou ativar, sou eu que vou entrar em contato com esse cliente, vou falar, oi, tudo bem, dona Maria? Vamos reagendar a sua consulta, que é essa venda ativa. E tem a venda consultiva, a pessoa precisa saber mais, ela precisa ser acompanhada dentro do fluxo de venda a todo momento. Então, eu entro em contato com ela hoje, eu entro em contato com ela amanhã, a gente vê depois muito... de amanhã de novo. Mas até me lembrei de um caso, assim, que quando a gente acompanha mais próximo essas clínicas que fazem vendas complexas, conforme você falou, consultivas, é muito aquele paciente que ele te chamou meses atrás, não, vamos fazer uma consulta aqui, uma avaliação. Aí deu 2 meses, ele te chama de... Vamos fazer... Cara, na terceira para quarta, quando você manda aquela mensagem, beleza, já fez 2, eu vou te dar 10% aqui para tu fazer o procedimento. Cara, aquele paciente é um sonho para ele. E a gente vê isso direto, ele vem quase namorando com aquele procedimento, com aquilo, até que ele toma essa decisão, e você tendo um time de vendas e olhando, vou te dar o exercício na prática. E é muito, muito legal, assim, o time analisa o mês inteiro, chega na última semana, que a gente tem que dar aquele corre, dessa clínica que a gente tem lá em Santa Catarina, eles olham a última etapa do funil em negociação a ser finalizada. Bate todo mundo lá na última semana. Exatamente. Mas você sabe, eu acho que assim, né? Tudo isso é muito novo na área da saúde. Exatamente. Como assim vender? Né? A medicina é quase um
se mata. Como que eu vou vender na medicina, vender saúde, né? Sim. Eu trabalho com doença, eu não faço venda, eu preciso curar o paciente. Sim. Então, tudo isso é muito novo. Então, Sim. pode ser que até tudo que a gente está falando aqui, tem pessoas olhando para a gente e falando, o que eles estão falando? Sim. Então, assim, é muito novo. Sim. E você ensinar para o médico e para a equipe do médico, que é vendas, já é difícil, já é complexo. Exato. Porque como é que nasceu, né? Trazendo um pouco aqui. O médico ficava lá esperando o paciente chegar até ele. Ele estava esperando. Sim. É de uma época que... Ele não fazia ativo, era só 100% passivo, né? Assim foi se trilhando toda a medicina. Aí, de repente, chega alguém e fala, não, você precisa fazer marketing. Você precisa fazer mais, você tem que ir para o Instagram, você tem que vender, você tem que fazer Google. Aí ele sai daquele conforto que ele estava. Já é um grande passo, já. Um grande passo. Aí, de repente, você fala para ele, olha, você precisa ter um CRM. Sabe o que ele acha que é CRM? Conselho Regional de Medicina. Sim, exatamente. Ele acha que CRM é isso. É. Então, ele não sabe que é um sistema de vendas, onde eu acompanho desde onde ali o paciente chega até o momento que ele efetivamente faz a compra, agenda a consulta, passa em consulta. Isso. E não é no momento só que ele agenda, né? Ele tem que agendar, passar e pagar para a gente finalizar essa venda, né? Então ele não sabe disso. E aí a gente tem que estar no mercado ensinando isso o tempo inteiro. Exatamente. Mas é muito bonito porque eu também passei por eu como profissional, eu comecei como programador, né? Então, acho que até dá para fazer uma análise, assim, a Clinia, ela é construída por código, é uma plataforma de código e a gente constrói a plataforma. E o médico também, ele cura o paciente, sabe fazer o procedimento. E eu era programador, né, como médico é médico, que sabe fazer o core business do negócio, o técnico, e tive que aprender tudo. E eu vejo agora os médicos começando a entender, de fato, a necessidade de ter uma operação de vendas, de ter um atendimento de qualidade, e é muito legal, porque a gente vê... Até é legal, assim, a gente tem um médico que é investidor nosso, que a gente pegou ele bem no começo, assim, também, e ele, cara, hoje tá fez todo o trabalho e é muito legal. E aí a gente vem justamente para ajudar nesses processos e para vocês terem, de fato, controle sobre tudo que acontece no que tange ao atendimento ao paciente, né? E aí... sempre o pessoal, uma vez me fizeram uma pergunta assim, Léo, e tu considera a clínica uma plataforma de atendimento ao paciente? E eu, sim, eu considero. Agora, o que tu considera como atendimento ao paciente? Para mim, atendimento ao paciente é absolutamente tudo menos o técnico. Porque é o seguinte, atendimento ao paciente é o que vende, é o que faz ele indicar, porque de fato é onde ele vai se sentir abraçado, e é o que retém ele, porque é o que vai fazer ele voltar mais vezes. Então, absolutamente tudo no que tange a não técnico em relação à clínica, às vezes até o atendimento dentro da clínica, é o que vai fazer o paciente fazer ele voltar, a percepção que ele vai ter com a tua clínica, a ti como médico. Então, a gente também às vezes é um estudo de padronização de atendimento, que leva muito longo prazo a um sucesso. Então, às vezes a gente, é sempre isso. Por que o atendimento ao paciente é tão importante? Porque de fato ele é tudo, né? Então... A gente vê, assim, puxando aqui o gancho da sua conversa, que a gente tem sempre dois momentos, né? A gente tem, de fato, o cliente e a gente tem, de fato, o paciente na mesma pessoa. Exato. Né? Então, o cliente, ele é ativo. Ele pergunta, ele reclama, ele quer ser atendido muito rápido. Quando ele vira paciente, ele passa a ser passivo. Isso. Ele está ali submisso ao médico, né, para receber. Então, é bem importante porque há uma diferença muito grande enquanto ele está como cliente, como ativo, como querendo ser atendido rápido, atendimento agilizado, querendo estar dentro ali da jornada dele. Ele chega na clínica, ele quer café, ele quer suco, ele quer que a recepcionista tem que ter tudo, né? Tem que ter até aquele cafezinho especial, não pode ser qualquer café, né? Não, por quê? Porque ele está numa posição de cliente. Exato. Somos nós, clientes, que vão comprar a televisão. Só que quando ele entra ali do consultório, da porta para dentro, onde a gente tem a confidencialidade médica, onde a gente tem a permissividade, ou seja, eu, cliente, vou agora sentar aqui, vou falar e vou escutar. Eu estou esperando respostas, né? Eu quero ser atendido de uma forma diferente. Então, a gente tem ali dois momentos. E aí o médico, ele sabe muito bem atender o paciente. E agora ele precisa começar a enxergar o que está chegando no mercado e o que tem de facilidades para o cliente. Sim. Porque primeiro você tem um cliente para depois você ter um paciente. Exato. Né?
E aí, hoje no mercado, existem várias ferramentas igual a de vocês. Sim. Que também, estou falando igual, Sim, não sim, querendo colocar, mas ferramentas que trazem para dentro do WhatsApp facilidades, né? E eu conheço a ferramenta de vocês, como eu disse, eu utilizo, só que muita gente que está escutando a gente, que Sim. está vendo a gente, não sabe qual a diferença de vocês para as outras ferramentas do mercado. Conta pra gente, Legal. qual é a diferença? São algumas. A primeira é que você tem todos os dados de agendamento, de tudo. Todas as outras que você vai conversar não vão permitir você agendar automático, porque ele não tem acesso ao teu sistema para mandar, para buscar a sua disponibilidade de horários, para tudo isso. Então, essa integração com o sistema que você utiliza é o maior diferencial, porque é ela que permite a automação. Porque senão, se você vai procurar qualquer outra ferramenta de mercado, o que acontece? Você vai contratar, vai chegar na hora de agendar, vai ter que passar por uma pessoa. Na hora de eu fazer a divulgação, por exemplo, algum promocional, alguma coisa, eu vou ter que baixar a lista e chamar um a um. Então, na Cleaner, a gente olha lá para o seu sistema, vê todo mundo e já puxa e cria os filtros. Então, ter os dados integrados ao teu sistema é o que permite tudo isso que eu estou falando. E já faz confirmação de Exato, consulta automático, você já rechama esse paciente automaticamente. Então, se deixar programado lá, olha, eu preciso... Esse paciente vem em consulta, daqui 2 dias eu vou mandar vou mandar para ele lembrando se ele já comprou a medicação. Exatamente. Daqui mais 2 dias eu vou mandar para ver se ele já agendou o exame. Sim. Daqui, quando tá faltando 20 dias para a próxima consulta, que é o retorno, antes de dar os 30 dias, se ele já não quer agendar. A gente consegue deixar isso tudo não muito tem automático. nos outros, porque eles não têm... Primeiro que não são focados para a área médica e não entendem esse core business. Exato. Isso, então, a gente tem... É uma plataforma de jornada que permite você olhar para esses, de fato, passos ali da área médica, tá? Todas as outras que você vai falar são sistemas de venda, tá? Que não são... E também não tem integração com os teus dados. Então, não consegue saber se você teve consulta na semana passada para mandar mensagem, que não tem acesso, não tem essa integração, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem junto disso que eu te trouxe, que é para a área médica. Então, acompanhamento de pacientes é um módulo que só nós temos, tá? Então, ninguém no mercado tem acompanhamento de pacientes, só a gente. Acompanhamento de paciente inclui tanto a parte de acompanhar o paciente que está sendo tratado ou que está sendo dando procedimento e que tem que receber uma confirmação e como prosseguir com o seu tratamento ou procedimento, e aquele também paciente que ainda não virou, mas que eu quero acompanhar ele também, quero saber do interesse dele, quero que ele vire. Então esse é um módulo que só nós temos, tá? E o CRM, que daí é o sistema de gerência de vendas complexos, não o CRM que todo mundo conhece. Exato. É o que a gente tem focado também para a área de médicos, que aí você consegue montar de forma complexa, integrado também os dados do teu sistema. E, por fim, realmente um diferencial que só nós temos, tanto na área médica, mas também isso até as outras áreas de vendas não tem, que é você conseguir saber exatamente de qual campanha que veio, de qual é a origem que veio aquela venda, que aquele paciente agendou. Isso é algo que nenhum sistema tem, tá? E seja sistema de vendas normal ou algo do gênero, que só a gente tem. E também a gente é focado na área da saúde. Até gerou meio que uma conversa dentro da empresa que a gente teve que tomar essa decisão e dizer, bom, tem muita gente aqui que não é da área da saúde, que é o sistema, mas não adianta também a gente atender esse, não vai atender bem. Porque senão você não aprofunda, você não especializa, porque se querer atender todo mundo, a gente acaba não atendendo ninguém, né? Exato. E uma coisa que você falou que eu acho bem legal é assim, né? Na parte de marketing, hoje eu atendo muitos médicos que reclamam do marketing. Porque, olha, mas eu invisto lá, não sei, 10 mil reais em tráfego pago e eu vou cancelar a empresa porque não está chegando esse paciente. Será que não está chegando? Exatamente. Será que não está chegando? Porque assim, porque a empresa de marketing, ela tem um limite que é mostrar para o médico quantas impressões foram, quantos cliques foram, mas ele não tem ele não tem a gerência, visão do que gerou dentro do caixa dele de fato. Sobre o que entrou. Então ele sabe que clicaram para ir para o WhatsApp. Na partir dali ele não sabe nada. Ele não sabe se aquele paciente foi atendido, se ele agendou, se ele não agendou, né? E se ele não agendou, por que ele não agendou? Que isso também traz uma base muito robusta para levar para o tráfego, né? Olha, pessoal, tudo bem, eu tive, sei lá, 50 cliques, mas 20 desses 50 estavam procurando por oftalmologia e eu vendo cirurgia de coluna, por exemplo. São um caso que a gente vê diferentes. muito, às vezes o pessoal faz o tráfego, por exemplo, a gente está em São Paulo agora, cara, faz
pro estado todo, mas minha clínica é na capital aqui. E aí começa um monte de gente te chamar e Só aí, é. e aí a gente consegue ter essa análise dentro da clínica, de te mostrar, de fato, que esses E vira uma dados. ferramenta para você ajustar seu marketing. Falar, Exato. olha, beleza, mas olha, a gente vai precisar ajustar esse tráfego, porque eu tô aqui na capital de São Paulo e tô chamando gente do interior. E a Isso. pessoa não quer vir. Então, por mais que eu queira abranger, não, meu paciente vem, tá, mas ele não tá agendando. Para ele não tá sendo benéfico. E aí você passa, você sai de uma gestão intuitiva para uma gestão De baseada dados, em dados. Que hoje é o que funciona. É isso que vai te diferenciar do seu concorrente. Exatamente. Uma gestão baseada em dados. Gestão baseada em dados, também da parte no marketing, mais dados sobre o atendimento. Então, velocidade de resposta, Com certeza. quantos, um caso que a gente vê muito. Cara, tem uma atendente, vou ter um time de 2 secretárias, tem uma que é muito boa e que faz, isso acontece, muitas vezes a gente acha que não acontece, mas tem uma que faz 85% dos atendimentos e a outra ali faz o resto, 15%, e essa de 85%, ela tá demorando um pouquinho mais para responder, mas é claro que vai demorar porque ela tá fazendo mais. Então, tu entender quem tá sobrecarregado ou não nas suas funções de atendimento. Dividir melhor as É isso, tarefas. entender o paciente que veio, me chamou pelo Instagram, que, por exemplo, a gente vê muita clínica de multi especialidade, mas que tem uma ali que é a mais conhecida, carro-chefe. Então, entender de fato de quais canais que cada especialidade está gerando mais consulta. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer. E também você fazer esse exercício de olhar, por exemplo, todos os pacientes do último período, ver ali, fazer os filtros e entender que, cara, para o paciente que veio fazer um check-up no ano atrás, está chegando na hora, vou rodar a campanha, não preciso saber quem ele é, só preciso fazer o filtro de paciente de check-up há um ano atrás, pode ir. Então, isso é bem E o legal. médico hoje que quer implantar na clínica dele. Então, a gente tem algumas fases, né? Tem a fase Isso. contratual, tem a fase de implantação. Fala um pouquinho em relação a essas fases para a pessoa se programar também em relação a isso. Legal. A clínica hoje a gente não tem, até para entender, a gente não tem valores fechados e fixos, tá? A gente trabalha muito com essa questão de entender qual que é o momento de cada clínica. Então, a gente vai ter uma conversa. Nessa conversa mesmo, na fase de negociação, a gente faz um diagnóstico que, às vezes, a necessidade não é nem para te vender nada, tá? Então, a gente faz um diagnóstico junto de você para entender quais são os pontos de melhoria dentro do teu atendimento, tá? Você sai dali com quase como uma consultoriazinha do dever de casa, independente se contratar a clínica ou não, do que tem que ser melhorado, porque a gente tem muito contato com o mercado, entende que dá certo, o que não dá, tá? E aí a gente entende tua fase, faz um orçamento, envia esse orçamento para você. Se gostou, a gente inicia uma implantação, daí na implantação que a gente tem hoje, tá? Hoje até a gente tem, que é muito legal, a gente envia um curso para a pessoa fazer, então, para alguma pessoa da tua clínica realizar esse curso. Então, você faz o curso não tem só coisas da clínica, tá? Mas tem boas práticas de atendimento, tem tudo isso. E aí, junto desse curso, a gente faz uma reunião, algumas reuniões, como a gente fez com você, de entender o dia a dia da clínica, de começar a estruturar fluxos de atendimento, começar a estruturar estratégias, e depois de ali, normalmente 15 dias, que está integrado com o teu sistema, também faz essa integração com o seu sistema, a gente tem ali uma série de reuniões para diagnóstico, para resolução e para implantação. A fase de colocar no sistema é a mais fácil de todas. Agora, entender qual que é o teu modelo de atendimento, como é que tu quer fazer isso, qual que vai ser a forma de atendimento diferente para cada especialidade, qual que é a mensagem que você vai colocar. Isso é a parte estratégica e a parte mais difícil da gente entender. E aí você sai ali com o sistema implantado. Então, de 15 dias, tá? Depois desses 15 dias, a gente tem um acompanhamento que ele é mensal. Então, todo final de mês a gente se coloca à disposição para conversar e ajudar você a analisar os números, tá? E também tem o nosso plano de sucesso. O que é o plano de sucesso? É assim, quando você contrata um sistema ou contrata um serviço, você tem um objetivo. Então, o meu objetivo ao contratar a clínica é que, de fato, eu reduza meu tempo de resposta em 95% em um ano. A gente ajuda a colocar essa meta com você e de 3 em 3 meses vai acompanhando essa meta junto, entendendo. Claro, existem clínicas que estão dando super certo. Léo, eu não quero fazer análise de métrica agora. Tudo bem, a gente não vai obrigar a ter essa reunião, mas a gente se coloca à disposição.
E tem muitos casos, às vezes, de clínicas super grandes ou de clínicas que querem atendimento especial que a gente coloca até à disposição fazer uma visita. Então, vai lá, dá um treinamento. Claro, isso às vezes tem um custo extra por viagem, mas a gente coloca à disposição e faz todo esse acompanhamento, assim. Então, até o ano passado foi um ano muito especial pra gente, porque da área da saúde a gente não perdeu nenhum cliente, de mais de 100 clientes. Então, Vocês têm mais de 100 clientes hoje. isso, são em torno de 120 clínicas que estão atuando conosco, para mais, porque tem clínicas que a gente conta como um, mas é uma franqueadora, então tem mais, né? E então a gente hoje já é líder na parte oncológica no Brasil, então a gente resolveu, quando colocou a clínica e colocou a clínica para o mercado, disse assim, cara, qual que é a parte mais complexa, a parte mais sensível e qual que é o tratamento aqui que o paciente precisa de mais cuidado e mais abraço? Acho que a área oncológica, né? Acho que a gente pode concordar que é uma das áreas que precisa mais disso. Então a gente foi para a área da oncologia, criou grandes parceiros lá. Eu sou meio suspeito para falar porque eu tenho amigos assim muito próximos meus, que são doutores, que são pessoas que estão ali no dia a dia da área da oncologia, que ajudaram a gente a construir o que a gente tem dentro de casa e se tornou referência. Então, hoje no Brasil, quando a gente está falando de atendimento ao paciente na área oncológica, tem muitos outros sistemas, mas hoje o líder de atendimento ao paciente na área oncológica no Brasil é a Cline, tá? Até para a gente entender. E estamos em alguns outros players grandes, assim, fazendo projetos e ajudando a melhorar. Então, cara, posso falar alguns nomes, Unimed, posso falar, enfim, algumas franqueadoras que a gente tem. Então, clínicas, às vezes, até que não são tanto da área médica, mas não deixam de ser clínicas. Estão clínicas estéticas, de depilação, a gente tem projetos grandes como a Open Laser. Então, temos grandes parceiros, a gente trabalha e a minha filosofia como empresa sim, é necessário a clínica vender, mas a gente tem que fazer isso com qualidade. Para mim, métrica dentro de casa que a gente mais analisa é satisfação de cliente. Então, a gente preza muito por isso. É um desafio, tu sabe mais que ninguém, e para o médico também é um desafio repensar toda a operação da clínica, mas que no final dá certo. No final que a gente vê, assim, até no Rio, a gente tem um exemplo muito legal de fechamento do ano passado, que foi muito bonito, assim, o trabalho que a gente fez numa clínica de check-up lá e que gerou muitos frutos. Então, acaba sendo muito legal, criando relações. Vocês vão ter um gerente de contas, então não é só aquele suporte que você não sabe do que você está falando. Tem um gerente de contas que vai representar a tua empresa dentro da clínica. Então, isso acaba sendo muito legal. E justamente o ano de 2024 é um ano que a gente está querendo trazer e melhorar aquilo que a gente ainda tem como, de fato, algumas coisas que funcionam na plataforma, mas que a gente olha e se coloca no pé do paciente, e esse é muito do meu trabalho como CEO, né? Ter contato com o paciente, porque é ele que, de fato, coloca dinheiro na mesa de todo mundo, e o paciente sempre nos dizia assim, Léo, adorei que eu agendei automático, foi sensacional, e eu perguntava, tá, imagina se tu não agendasse automático, te respondesse na hora e tu não soubesse que é um robô te atendendo aí. Ah, não, mas aí isso não existe, não tem como a gente fazer. Não, já tem tecnologia pra gente fazer isso. Então esse é o nosso grande objetivo para esse ano. E para as clínicas é assim, ter de fato um atendimento que seja 100% inteligência artificial, automático e que você não pareça que tem um robô ali. Esse é o nosso objetivo e é o que a gente quer, mas também ajudar nesse ecossistema, né? Então, criar conteúdos que às vezes nem tem a ver com a clínica, mas sobre a área de como tratar a clínica como um negócio, como que a gente pode ajudar, de fato, com coisas que a gente vê da área da tecnologia, que às vezes não tem a ver com a gente, mas que pode estar implantando, processos de análise contínua. Então, a gente vê e quer trazer também um pouquinho para a área da saúde, como é que funciona, por exemplo, um Scrum, que é uma metodologia que a gente usa. Eu gosto bastante. E então, a gente está trazendo algumas novidades esse ano para foco realmente em inteligência artificial, mas também muito se tornar uma plataforma. E a ideia não é nem monetizar isso, mas fazer isso porque a gente acha importante, educacional. Então, até o nosso papo é muito legal, porque é bom falar da clínica, mas realmente o que me brilha o olho na área da saúde é ver esse processo, é ver esse amadurecimento. Claro, às vezes
para o médico é um pouquinho forçado. Não é tão bom, porque antigamente eu precisava só receber o meu paciente, hoje eu tenho que fazer tudo. Tenho que ser vendedor, marketing, tudo E isso. assim, toda especialidade, Léo, é um grande mundo dentro dela, Exatamente. né? A gente não pode generalizar, é tudo médico. Não, cada especialidade tem a sua especificidade, Isso. cada especialidade é um mundo dentro dela. E a gente precisa mergulhar, né, dentro desse mundo. Então, você escolheu a área oncológica para ser lida, daqui a pouco você vai pegar uma outra área que você vai mergulhar dentro dela, porque você vai precisar trazer exatamente aquela, né, aquele pontinho específico de cada especialidade. Mas, Léo, ó, queria te agradecer demais por você estar aqui com a gente. Esse é um espaço, assim, gostoso de bate-papo mesmo. Eu brinco, né? Eu tô no sofá, já tô até deitada, assim, ouvindo o Léo falar. Mas é uma oportunidade para a gente trazer essas novidades que estão acontecendo, que muitas vezes são tantos players no mercado que a gente não sabe realmente aquilo que faz sentido para aquele médico, para aquela clínica, né? Para aquele consultório. Então, esse espaço é para isso. Né? Obrigada. Obrigado Eu queria te parabenizar, uma pessoa tão jovem, já mergulhando na área da saúde. A área da saúde precisa de novidade, precisa de jovialidade, né? Então, a gente precisa estar implantando sempre coisas novas. A inteligência artificial veio para mudar a realidade de muitas coisas. Não acredito que ela vem para tirar espaço de ninguém, mas ela vem como uma ferramenta muito importante e que a gente precisa saber usar para poder dar certo. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é muito importante esse papel que tu faz, esse papel que a gente está começando a criar na área da saúde, de ter comunidades, de a gente se conversar, de entender, de trocar metodologias, de trocar maneiras. E o nosso objetivo como clínica é ajudar. Então, Léo, eu acho que eu não estou no momento ainda de implantar, mas eu quero ter uma conversa com vocês. Eu quero entender de fato o que eu posso melhorar aqui dentro da minha forma de atendimento. Converse com a gente. Nosso objetivo é, de fato, entender, ajudar, e se fizer sentido para ti, contrata. Se não fizer, não tá tudo bem. E o nosso objetivo e a nosso ethos ali na clínica que a gente tem é de fato servir as clínicas para que elas possam servir os pacientes. Então, conta com a gente. Quer saber se o atendimento está legal, quer alguma dica, alguma coisa, fala conosco, que a gente está aí para isso. E vai ser um prazer a gente poder estar iniciando essa parceria contigo esse ano e, de fato, sendo mais uma parte importante desse cenário todo que a gente está criando para os médicos poderem ter uma comunicação melhor e ter tudo isso. Léo, obrigada. E você que está assistindo a gente, obrigada por ter ficado até o final aqui com a gente, está interessado nesses assuntos, e a gente vai trazer periodicamente assuntos diferentes e que faça realmente sentido para você no seu dia a dia, para que você possa implantar na sua clínica, que você possa implantar no seu consultório e que realmente possa fazer diferença para você. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por você estar aqui com a gente. E, Léo, obrigado. Obrigada novamente. Obrigado, pessoal. Prazer aí.